Pronto. Espero que tenha dado para ver. Sim, Luiz, você Agora, pode explicar para nós? Este é o grupo dos nossos alunos mais novos, os que estão pela primeira vez a trabalhar desta forma e os que, ao mesmo tempo, estão a conseguir melhores resultados, no sentido de que a aprendizagem deles é feita de forma interdisciplinar, com projetos que vivem de várias áreas disciplinares e, ao mesmo tempo, conseguem com a comunidade criar sinergias para que o projeto não fique apenas na aprendizagem, mas fique também na realidade, não é? Nós temos já contacto com alguns investidores, com empresas, com pais da comunidade que querem participar na construção deste projeto. É um projeto que tem campo de jogos, que tem zonas verdes, que tem zonas para os alunos relaxarem e conversarem, porque efetivamente aqui o pátio da escola é muito feio, a escola é muito antiga. Então, é aqui uma evidência que o nosso amigo Zé gosta sempre de dizer, para trazer. Isto é uma evidência que os alunos estão a aprender, ao mesmo tempo que estão a aprender, estão a ser cidadãos e estão a participar num projeto coletivo que não só é para eles, como também é para os outros. E isso também é muito importante aqui. Eu queria dizer também que este vídeo vai ser depois completado, porque isto é apenas a fase 1 do projeto, não é? Agora, há 5 alunos de arquitetura, da Faculdade de Arquitetura, que vão ser arquitetos brevemente, que estão a trabalhar com eles e a explicar-lhes que há programas informáticos onde se pode fazer uma maquete, uma planta em 3D, e pronto, e esta parceria depois vai ser documentada em vídeo. E eu depois mostro o vídeo final. Isto é apenas a primeira parte. Agradecida, Luiz. Muito bom, viu? Já estão perguntando, tem como compartilhar o vídeo? Zizi, você pode partilhar o vídeo que eu enviei? Posso? Então, vou partilhar agora. Pode. É, Vamos a Jéssica, estava com a mãozinha levantada, Jéssica. Oi, Luiz, bom dia. Parabéns, que incrível esse vídeo. Tem tudo a ver com o projeto que a gente está tentando iniciar aqui na nossa escola, então eu só levantei a mão para reforçar o pedido do envio do vídeo, porque vai colaborar muito aqui com a gente e parabenizar. Obrigada. obrigado eu. Há outras coisas que eu não disse e que se vê no vídeo. Os alunos de arquitetura estão ali, dentro daquele espaço. Não aparecem no vídeo, neste vídeo, mas eles estão ali a assistir à apresentação dos projetos. E depois do vídeo acabar, ficaram a trabalhar com os alunos. Há outro pormenor importante. Logo no início aparecem 2 alunos de cor negra, o do lado direito é um aluno mais velho que os outros todos, chegou agora, há pouco tempo, de Moçambique, não tem pai, não tem mãe, veio para Portugal para uma família de acolhimento e está super contente porque os colegas o tratam bem e é interessante que ele mal sabe expressar-se em português porque não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever e foi ele que apresentou o trabalho daquele grupo. E com um português um pouco estranho, não é? Pronto, mas a gente entendeu. E o importante é que ele estava ali a apresentar, a liderar o grupo e sem ter problemas de partilhar a sua fala um pouco estranha com os outros. Isto não dá para ver no vídeo porque eu de propósito tirei para não embaraçar o jovem. É um aluno que aparece logo no início, do lado direito, e parece mais velho que os outros todos. Agradecida, muito bom. Olha, Flaviana com a mãozinha levantada. Posso, Zizi? Luiz, parabéns pelo trabalho. Tenho 2 perguntas. A primeira, eu quero saber se há vaga em vossa escola, porque eu quero trabalhar em vossa escola.
A segunda é como que é o processo de acolhimento dos alunos imigrantes? Porque você me falou desse aluno, que ele se expressa, ele fala inglês, e a gente tem tido algumas dificuldades, porque aqui na cidade de Santos a gente recebe imigrantes, temos alguns refugiados. Quando é do idioma espanhol, é mais fácil para nós, porque, né? Mas a gente recebe, por exemplo, nós recebemos alunos que são do Egito, então eles falam árabe, e outros que falam russo. Uhum. Olha, eu tenho muitos alunos assim também. Tenho alunos do Bangladesh, da Índia, do Nepal. São alunos que ou falam árabe ou falam inglês, ou às vezes não falam nada. Ou seja, falam a língua deles, mas nós não entendemos. Então, foi uma discussão que nós tivemos aqui, porque nós temos um projeto aqui na escola para todos estes alunos que não são falantes da língua portuguesa, e eles estão 6 meses com os professores, que não são os professores deles, mas com professores dedicados a ensinar a língua portuguesa. Ok? Neste projeto, as tutoras perguntaram-nos o que é que a gente achava, porque nós temos 5 alunos estrangeiros neste projeto. E eu disse, olha, o projeto tem que ser diferenciador. Não adianta fazer o que os outros fazem, porque senão nós não vamos ser diferenciadores. Portanto, os alunos vão aprender a falar português, porque estão envolvidos com colegas portugueses. E os colegas portugueses, sem saber que estão a ensinar, vão ensinar, porque quando nós vamos para o estrangeiro, falamos uma língua porque estamos envolvidos nessa comunicação. E deu resultado. Deu resultado porque todos eles já expressam hoje um vocabulário, uma oralidade, numa língua parecida com a portuguesa, que nós entendemos, não é? Têm mais dificuldade na escrita, é um facto, sim. É mais difícil de adquirir essa competência escrita quando não se é português. Mas foram fazer agora uma prova externa, uma prova feita pelo nosso Ministério, igual para todos os alunos de Portugal, e tiveram bons resultados nessa prova. Resultados por volta dos 60, numa escala de 0 a 100, o que é muito bom e que foram até melhores do que alguns alunos que tiveram aquelas aulas de português com professores dedicados. Ora, isto está a levantar uma grande polémica aqui na escola, não é? Polémica porquê? Porque as pessoas pensam que a aprendizagem é ouvir o professor falar. E afinal, os outros que não ouvem o professor falar, mas que têm aquela dinâmica que vocês viram no vídeo, estão a aprender melhor. Para algumas pessoas isso é muito complicado de perceber aqui, não é? Portanto, temos boas notícias esta semana. Você acabou por responder uma outra pergunta, eu queria fazer a questão das provas, porque aqui ainda há um apego muito grande com relação às provas. Obviamente, tem a questão da avaliação externa, né? A gente não pode fechar os olhos para isso, porque cada vez mais o governo está apertando o cerco com relação a isso. São vários programas, Elefante Letrado, alfabetização na idade certa, enfim, acaba... Mas eu vou levar essa questão, 6 meses de dedicação, um projeto, perfeito. Obrigada. Eu posso dizer que em 2 anos de contacto direto com alunos portugueses, atenção, em 2 anos de contacto, mas trabalhando com eles, não é ouvindo o professor falar, é trabalhando com os alunos portugueses, estando em conversação, em 2 anos os alunos aprendem mais português do que se tiverem com uma professora de português dedicada, ok? Eu esqueci de dizer que as provas externas este ano são provas de aferição, ou seja, não contam para nada na vida dos alunos, contam apenas para a escola saber como está a aprendizagem, ok? Mesmo assim, os alunos tiveram bons desempenhos no português de língua não materna. Ou seja, no português que eles normalmente não falam, não é? E, Luiz, só uma última coisa. Eu preciso perguntar, porque como funciona aqui, assim, na secretaria. Enfim, com relação aos outros componentes curriculares, como que se dá a aferição da aprendizagem? Por exemplo, a questão de história, de geografia... Sim. Da mesma forma, os alunos fazem, no 6º ano,
fazem provas externas de matemática, português, história e geografia, que é a mesma disciplina aqui, inglês, e penso que é isso tudo. Pronto. E os alunos deste projeto tiveram bons resultados a português, a matemática e a história, tiveram menos bons resultados a ciências. Esse é um dado que nós estamos a recolher e estamos a tratar, ok? Uma coisa é, estes alunos têm melhores resultados que os alunos que estão no ensino tradicional, certo? Mas depois há a questão dos resultados absolutos. Os resultados ainda não são aquilo que a gente quer, ok? Em português, eu posso dizer que em português a média é 50, de 0 a 100. Mas em HGP, que é a História e Geografia de Portugal, já é uma média de 30. Portanto, é uma média mais baixa e ainda não muito aceitável para nós, ok? Matemática, a média também não é muito alta. Portanto, há aqui dois fatores de comparação. É saber se o projeto produz resultados, e aqui a gente já consegue dizer um pouco, produz resultados melhores que o ensino tradicional, mas ainda não produz o nível de resultados que nós queremos alcançar. Mas, como também já vos disse, o projeto começou o ano passado, não é? E, portanto, aí, todo mundo está aprendendo ainda a fazer coisas, não é? Nossa, obrigada. Ajudou bastante, já me deu assim umas ideias e depois eu compartilho qual foi o resultado. Claro. Olha que maravilha. O intuito é justamente esse, né? Nós estamos conversando justamente sobre essas práticas de aprendizagem correlacionada a como se aprende, que temos tratado, né, sobre essa questão. Então, nas perspectivas de comunidade de aprendizagem. Então, quais são as dúvidas dos projetos, como funciona, como eu posso desenvolver na minha localidade, o que a outra localidade já está desenvolvendo mais avançado que eu posso, né, ver como fazer, é justamente para fazer essa integração. Mesmo que seja turma piloto, protótipo de comunidade de aprendizagem, um projeto, uma oficina, um círculo, o mais importante é desenvolver realmente o paradigma da aprendizagem e o paradigma da comunicação, né? Que são os pontos que nós fazemos aqui para fazer essa construção. O Luiz, tem uma perguntinha no chat, a Jéssica perguntou onde fica a escola do Luiz e qual o nome da instituição, por favor. Vou pôr aqui no chat, posso dizer que fica em Lisboa. Chama-se Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, né? E qual é a outra pergunta? Eu já vou ver. E qual é o nome? O nome, sim. Eu vou por aqui, Agrupamento de Escolas Manuel da Maia. Manuel da Maia foi um ilustre engenheiro português do tempo do Marquês de Pombal. Ok? Fica no centro de Lisboa mesmo, pertinho do Rio Tejo e numa zona histórica da cidade. É uma escola que foi construída em 1941, portanto é um edifício tipicamente escolar, não é? Ou tipicamente escolástico, com salas, corredores, coisas dessas que vocês conhecem. Agradecida, Luísa. A Flaviana levantou a mãozinha. É só para complementar que eu não brinquei quando eu falei de trabalhar em vossa escola, Luiz. É uma ideia que eu tenho amadurecido assim. Preciso terminar o doutorado. Depois que terminar o doutoramento, aí sim. E você está onde? Eu estou em Santos, em São Paulo. Eu estive em Portugal na Escola da Ponte, fiz um ano lá, porque eu fiz o meu doutoramento de sanduíche, eu fiz uma parte da minha pesquisa, e estive em Lisboa fazendo pesquisa sobre movimentos sociais como formação da classe trabalhadora. Então, fiquei um ano na Escola da Ponte, lá, passei por todas as etapas, e voltei, e agora é um choque muito grande, porque para mim é tudo tão natural o que é feito lá, é tão natural o que se discute aqui, e quando eu estou na Secretaria da Educação, eu trabalho dentro da Secretaria, não estou em sala de aula, eu recebo muitos processos, muitos e-mails, agora com a questão dos alunos, dos estudantes imigrantes, dos refugiados, e ninguém sabe o que fazer, e para mim é tudo tão claro, é tudo tão óbvio, e o óbvio precisa ser dito, e assim, a preocupação é como avaliar, como eu vou dar a nota. Eu não tenho que me preocupar com isso agora, eu tenho que acolher esse estudante e fazer com que ele se sinta
bem, e a quantidade de violência, uma professora esfaqueada, sabe, a minha categoria de greve em outro município, professor atropelado, assim, é tanta coisa absurda que eu vi a postagem do amigo Zé, em que ele fala no momento assim, sair de cena, e eu me vi naquela situação assim, eu estou saindo de cena em algum momento, porque me parece tudo tão doente, sabe, Zizi, Zé, companheiros? Tá tudo doente. E eu fico pensando, será que me dá uma angústia? Será que eu sou diferente? Será que eu não faço parte desse padrão? E aí eu tenho falado assim, eu quero ir embora da cidade, eu quero morar no meio do mato, eu quero mexer com as minhas plantas, eu quero estar junto da natureza, eu não quero mais isso aqui, tá tudo muito doente, sabe? Então eu vou terminar o meu doutoramento e aí eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Só dizer uma coisa, Portugal está doente também, atenção, não é? É preciso, eu não posso, por exemplo, eu não posso contratar professores que eu quero, não é? Eu tenho que respeitar uma norma que existe em Portugal e, e eu diria que há sítios no mundo onde a gente pode viver sobre aquilo que desejamos. Mas aí fica então, eu se calhar também vou para o Brasil, então trocamos, não é? Então trocamos. Você vem para a minha casa e eu vou para a sua. Pronto, Acho que podemos fazer uma escola, fazemos uma escola. então é isso. Muito bom, estamos vivendo esse momento mesmo, né? A nível mundial, a situação está muito crítica, né? Mas por isso que nós estamos aqui, justamente para encontrar pequenas soluções que desenvolvem sementes voadoras, sementes que se enraizam, constroem árvores e possibilitam que a gente tenha continuidade de vida, né? Afinal, a nossa maior raiz está ligada ao nosso amor por aquilo que a gente está construindo, né? Então, vamos mantendo essa força. Força, como diz as portuguesas, força. Sempre com força. A Dani está com a mão levantada. Dani, gostaria de falar? Eu gostaria de falar um pouquinho, se vocês me permitem. Desculpem pelo atraso, eu tive um compromisso e daqui a pouco vou ter um outro compromisso, vou ter que sair mais cedo também. Mas eu queria retomar a questão da semana passada, que a gente não fechou por falta de tempo. Eu não sei se vocês lembram, a gente estava falando sobre as questões de que é difícil deixar os pais entrarem na escola, porque não é qualquer pessoa que pode entrar na escola. As escolas atualmente elas têm, não sei se no passado era diferente, mas atualmente tem essas normas, né? O portão fica fechado, tem um vigia na porta da escola. Então, o acesso de pais não é assim, qualquer pai entra na escola, vou entrar na escola e vai entrando, não é dessa forma, né? Eu sei que vocês enfatizam que escolas são pessoas, não são os prédios, mas eu dou aula dentro de um prédio. Eu dou aula para pessoas dentro de um prédio. E para entrar nesse prédio existem regras, normas que já foram estabelecidas muito antes, né, da gente chegar a dar aula lá. Então, como é que se faz quando se pretende fazer algo dentro dessa escola, né, como a comunidade de aprendizagem? Como é que se faz? Porque vocês falam que a escola são pessoas, mas essas pessoas estão dentro desse prédio. E aí, dentro desse prédio, existem normas. Então, quando vocês dizem, não, mas não tem que pedir permissão, como é que eu não vou pedir permissão para a diretora, sendo que a escola é fechada, tem que ter alguém, eu tenho superiores, né? Eu tenho que ter alguém que autorize com que essas pessoas entrem. E, no meu caso específico, foi autorizado, os pais puderam entrar, a gente pôde ter. Então, assim, quando eu digo que foi uma vitória, uma conquista de Votorantim, porque não tem isso. Não tem isso em Votorantim, não tem isso em Sorocaba, não tem isso aqui na região. Então, nós conquistamos isso realmente pela permissão das instituições. Aqui a gente precisa seguir essas regras, né? Então, eu sou subordinada a uma direção, a uma coordenação, a uma secretaria da educação. Então, se não fosse por isso, não teria ocorrido, né? E assim, o projeto não estava
focado em mim, mas ao mesmo tempo em que os pais se envolveram e tiveram interesse em continuar, nenhum pai e mãe tinha condições de dar uma continuidade, por exemplo, num sábado ou num domingo, porque eles precisavam de um espaço para isso. Eles até pensaram na quadra da escola, mas nenhum deles tinha essa disponibilidade de sábado ou domingo. Então, acabou não continuando, foi um dos motivos, e outro motivo que não continuou foi porque a própria escola falou: pode continuar dentro da escola desde que outro professor queira. Por quê? Porque tem que ter um professor que queira receber os pais na sala dele, né? E aí eu acho, né, que na verdade nem foi oferecido para esse professor, porque diante da instituição escolar, ficou como sendo o projeto da professora Daniela, mas não era o projeto da professora Daniela, era o projeto da professora junto com os pais. Só que para a instituição de ensino ficou dessa forma. Então, quando um pai ou mãe não pôde continuar no final de semana e a escola não teve interesse em falar para o novo professor, aí acabou, infelizmente. Então, assim, qual que é a minha questão? Como é que se continuam esses projetos dentro de escolas, se as escolas são prédios, né? Porque eu acho muito mais viável esse projeto ter continuidade, desde que seja, por exemplo, um professor que quer fazer aos finais de semana num bairro. Aí vai sempre ter, enquanto esse professor e esses pais tiverem interesse de irem continuando, vai continuar. Agora, se tiver um prédio envolvido, uma instituição em que você se submeta, como continuar? Por exemplo, vamos supor que neste ano agora eu começasse em Sorocaba. Eu vi que alguém falou, né, de colocar no PPP. Se não me falha a memória, foi colocado no PPP da minha escola. Só que foi colocado como sendo um projeto que estava sendo desenvolvido pela professora. Mas vamos supor que agora eu comece em Sorocaba e coloca lá no PPP. Então, Sorocaba teria que assumir o compromisso de dar continuidade nos anos seguintes, né? Porque senão vai ficar um projeto só do terceiro ano que eu estou dando aula agora, vai encerrar esse momento do terceiro ano, no ano seguinte já acabou de novo, né? Então, essa é a minha questão principal, assim. Agradecida, Dani. Temos várias mãozinhas levantadas. Luiz. Ok, muito rápido. Eu também tenho o problema que a Dani estava falando. Ou seja, eu tenho um prédio aqui. Mas o problema não é o prédio. O problema é as condições que nós criamos para os pais poderem participar na educação dos filhos. Neste momento, vocês precisam entrar na escola e pedir autorização ao porteiro, ok? Eu não quero estar a falar pelo Zé, mas quando o Zé diz porque é que eu hei de estar impedido de entrar na escola, ele fala numa realidade que é quando todos partilham os mesmos valores. E isso é muito difícil de conseguir no início, não é? Eu gostava de ter aqui uma escola que os pais entrassem, é que nem sequer houvesse porteiro, ok? Nem sequer houvesse grades, nem portões, nem nada. Então aí toda a gente entrava e toda a gente saía à hora que queria. Mas é preciso, e é muito difícil, é preciso que todos partilhem os mesmos valores, do respeito, da cidadania, e nós aqui estamos muito longe disso ainda. Mas há pais que estão dentro das salas de aula, daquelas que já estão transformadas, não é? Não é das outras. Das outras não é possível. O próprio professor tem medo disso. Aqui, neste grupo que vocês viram no vídeo, não estava lá nenhum pai nesta altura, mas já esteve noutras alturas. Portanto, é aos poucos e é partindo dos valores. Não vou falar mais, que há muita gente para falar hoje. Agradecida, Luiz. Paula. Olá, boa tarde, viva, tudo bom? Então eu vou partilhar uma experiência que tive ontem, que fiquei extremamente surpresa. Eu este ano estou numa escola nova e, de facto, ontem, portanto, foi a semana do agrupamento e ontem a escola estava completamente aberta à comunidade, aos pais. Os pais participaram na dinâmica, enfim, com tasquinhas, com diversas dinâmicas e, de facto, fiquei surpresa com a abertura que houve
para tanta gente, não é? Portanto, e com aquela abertura. Obviamente ainda não está aberta a ida propriamente, que se pretende, às salas de aula, ao momento das aprendizagens, mas eu penso que esta escola está aberta a isso. Quero lá o professor José Pacheco, ainda este mês. Entretanto, também gostava de partilhar com a Flaviana. Tem Paula, seu áudio está travando um pouquinho. personalidades e, de facto, há uma equipa de professores. Desculpe, está com alguns constrangimentos com a internet. Portanto, há uma equipa de professores com. Está melhor? De professores para trabalhar com alunos de diversas nacionalidades que, de facto, têm dinâmicas muito próprias, têm especificidades muito próprias, não é fácil, mas é possível. É possível. Eles aprendem o português. Não são todos ao mesmo ritmo, mas eu próprio já tenho dinamizado várias dinâmicas com eles, no âmbito, portanto, na biblioteca, e curiosamente eles aceitam várias, quer ao nível da escrita criativa. Posso dar-vos o exemplo de uma jovem que fez uma ilustração de um poema de Camões, que eu fiquei surpreendidíssima. Portanto, o estado emocional deles está lá, portanto, a linguagem do coração é comum. Portanto, e isto, quando se percebe algum sentido, é profundo, é muito interessante perceber depois a evolução deles. Pronto, e ia falar outra coisa. E ontem, sendo um dia aberto para o agrupamento, também na biblioteca, desenvolvi uma atividade para ser elaborado o percurso de Camões, com crochê. E então, as alunas indianas foram as primeiras a participar. Portanto, imaginem, foi tão interessante perceber o envolvimento e a importância da motricidade fina, que se percebe perfeitamente que estas crianças, estes jovens, deixaram de ter a sensibilidade da aprendizagem da manualidade, como nós aprendemos naquela fase. Mas é muito importante insistir. Portanto, aqui o objetivo, de facto, é, através das bandeiras, do percurso, do mar, etc., construir como sendo um casco, mas é como se a viagem. Elas perceberam a intenção e dedicaram-se à tarefa. Por isso, eles dedicam-se, quando querem, eles dedicam-se efetivamente. Portanto, falta-me dizer que eu tenho um nível secundário, Flaviana não sabia. Portanto, não é tanta parte da alfabetização, mas também é importante desenvolver com estes jovens estas dinâmicas. Obrigada. Boa continuação e muito sucesso para conseguir integrar esses jovens, Flaviana. Obrigada. Agradecida, Paula. Sim, Flaviana. O áudio! O áudio, eu abaixei a mão. Só mais uma perguntinha. Deixa eu só voltar lá para a colega. Foi instituído como projeto no PPP, mas eu penso que precisa ser parte do PPP. Então, aí, por que eu falo isso? Porque nós tivemos práticas assim em algumas escolas, e especificamente há uma escola aqui em Santos, que se chama Leonor Mendes Barros. A diretora da escola hoje é a diretora do departamento pedagógico, é a minha chefe direta, e é uma escola que recebeu premiação e recebe ainda com relação ao lixo zero. Então, é uma escola modelo na cidade e é uma escola aberta. Foi instituído um programa dentro do PPP que se chama Café com a Diretora. Não necessariamente é a diretora, mas a cada 15 dias ou a cada um mês, a escola abre as portas e traz profissionais como uma escola de paz. Então, um dia se fala com terapeutas, o outro dia se fala com fonoaudiólogos, o outro dia se fala com assistente social, e aí
é uma escola que a dinâmica funciona desse jeito, é uma escola aberta, né? Então, isso é instituído. Agora, mudou a direção, nós não sabemos como vai ficar e sabemos que o projeto político ele muda, né? Ele tem um tempo. Quando ela estava, ele era renovado nessa concepção. Mas, enfim, vamos ver qual será o andamento com relação a essa escola. E só mais uma dúvida com o Luiz e a Paula, com esses alunos, com esses estudantes, como que vocês procedem, por exemplo, quando há o período do Ramadã? Né? Porque o acolher o imigrante, por exemplo, Santos é uma cidade que a merenda, a refeição, né, ela para todos os estudantes, manhã, eles fazem três, 4 refeições ao longo do dia, né? O café, que é o lanche, o almoço, e aí tem o lanche e tem a janta. A gente fala janta porque eles já saem próximo do horário noturno, mas eles fazem uma refeição. Então, por exemplo, a pessoa que o árabe, né, ele não come carne suína. E há um dia na semana específico em que nós servimos carne suína, porque faz parte, né? Como que vocês fazem com relação a isso? Tem as orações que eles fazem, né, direcionados à Meca. Tem um período que eles se ausentam da escola, ele fica com falta, ele não fica com falta. Como que vocês fazem? Bom, eu vou estar respondendo primeiro a questão da Dani, e depois a gente pode trazer da Flaviana também, que eu tenho o Bruno também para fazer essa questão. Responder não, né? Trazer referências sobre essa construção, porque as respostas nós encontramos quando nós fazemos. Quando vamos fazendo, vamos encontrando as respostas, né? Não de forma empírica, mas de forma científica, porque nós precisamos comprovar aquela construção que nós planejamos, organizamos e nos preparamos para fazer. Bom, mas eu gostaria de trazer, Dani, referência além do que já foi dito, é muito importante trabalhar o PPP, é muito importante trabalhar a construção com relação à comunidade, com relação às mães, aos pais e toda a construção que você vai fazer. Não existe uma forma, assim, de fazer o projeto de comunidade de aprendizagem ou própria construção da comunidade de aprendizagem numa etapa única. Existem etapas para que isso ocorra. Então, primeiro, você precisa desenvolver essa construção dos valores, como o Luiz colocou, isso demanda um tempo, isso demanda um processo de relação. A nível de construção, por exemplo, em sala de aula, e muitas professoras perguntam isso, tem muitas formas de fazer. Tem formas de fazer por projetos, tem formas de fazer por círculos, tem formas de fazer por construção, por exemplo, de dinâmica de grupo. Então, pode ser desenvolvido de muitas formas. Como assim? Pode ser conversado, inclusive colocando no PPP, e como você falou, mas no PPP estava, mas não estava para toda a escola, mas isso são etapas. Você pode começar como um projeto ou como um currículo, desenvolvendo o PPP e colocar a extensão que vai se tendo nessa construção de projeto. Então, depende muito do que você está vivendo. Tem professores, por exemplo, que elas conseguem uma abertura incrível com relação à diretora já para colocar o projeto em andamento, para fazer um tempo, para conseguir as crianças se movimentarem, mas nem sempre é assim. Tem outras, por exemplo, até que eu acompanho alguns projetos até mais próximos, que está no PPP, e tem toda a escola participante, mas quando precisa, por exemplo, para crianças que são da educação fundamental, irem para uma visita de campo, não é liberado. Enquanto que da educação infantil é liberado, da educação do ensino fundamental não. Mas por quê? Porque existe uma burocracia própria para essa construção, para que as crianças não possam sair no dia de campo, no horário tal, na organização tal. Mas como que nós driblamos isso no sentido de mostrar que é possível fazer de outra forma? Com a força do Conselho de Pais, mães e pais. Então, é muito importante trazer para o Conselho as mães, os pais e representantes da comunidade, porque eles têm que ajudar a colocar que eles querem que os filhos deles participem dessas construções. Por que os filhos não puderam participar? Ah, porque tem que ter uma liberação dessa questão. Sim, tem que ter uma liberação dessa questão, mas nós queremos que nossos filhos tenham essa construção de qualidade. E nisso também fazer a organização de preferência, pelo menos aqui no Brasil tem essa questão. Às vezes nós fazemos essa organização um pouco em cima da hora. É muito importante que se tenha um planejamento com tempo, porque se nós tentamos lidar com a burocracia com pouco tempo, nós não conseguimos desenvolver essas questões. Então é importante fazer um planejamento. Nós vamos fazer tais projetos, conversar com as crianças, com os pais. Agradecida, Dani, ela está agradecendo aqui, eu também agradeço. Só trazer algumas referências, assim, do que eu já vi que funcionou,
para que você possa desenvolver e tentar também, e as outras pessoas também possam desenvolver. Mas nós sempre temos que trazer esse viés. E assim, tá difícil o projeto? Círculo. Tá difícil o círculo? Desenvolve por oficina. Então, você encontrar uma forma de abrir a comunidade dentro da escola. A escola, ela está fechada. Ela precisa desenvolver a sua construção de abrir por dentro. Por dentro como? Pelo coração. E como é que a gente desenvolve pelo coração? Você tinha até falado, eu estou dentro de uma instituição de 4 paredes, mas você está pensando diferente. Você tem um coração batendo dentro dessa instituição e essas paredes não impedem você de pensar diferente, não impedem você de se relacionar diferente dentro dessa construção. Por exemplo, tem professoras que a escola não permite, que ela coloca que não tem como, mas pela relação com as crianças foram até a coordenadora, até a diretora, chamaram os pais e pediram para que fosse feita uma construção de oficina. Então, foi feito um baixo-assinado para que acontecesse isso, até que a escola teve que assumir essa abertura dentro dessa construção. Então, tem muitas formas de fazer. A gente começa nesse sentido. Outra questão, você também pode fazer a correlação com, tá impossível na minha escola. Pode fazer online? Sim. Você pode começar com outras turmas online e fazer a conexão dessas turmas online depois com a presencial, demonstrando que o projeto já está em andamento, porque às vezes algumas escolas têm dificuldade de perceber como isso funciona. Então, quando você apresenta um projeto já funcionando online, que tem uma constituição dessa construção de rede, mostrando, olha, está funcionando, tem crianças aqui que estão estabelecendo projetos, ou até você pode mostrar a evidência dessas crianças. Olha, nós gostaríamos de apresentar evidências por projetos que nós estamos fazendo. Isso também motiva as pessoas, veem como está funcionando, essa ideia, inclusive, com a natureza, a relação com a natureza, mudança climática, tudo que nós estamos vivendo da nossa realidade atual, o lixo, que são problemas de consciência planetária, que entra na comunidade de aprendizagem, nós temos o currículo da consciência planetária. Às vezes, nós temos dificuldade de trabalhar pela subjetividade, porque quando você fala para buscar o interesse do aprendiz, o desespero normalmente é o maior desespero, né? Mas como assim? Ele não vai estudar mais? Ele não vai mais estar, né, pesquisando? Não, calma. Ele vai pesquisar e estudar integralmente. Mas como as pessoas têm dificuldade de perceber essa multidisciplinariedade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, o que você pode fazer? Você pode fazer com relação à consciência planetária. Então, começar com construções com as crianças que elas vêm da sua regionalidade, que pode ser feita uma mudança. Nosso rio está morrendo. O que nós podemos fazer por ele? Vocês viram? Qual que é a construção de ciência que nós estamos estudando? Sobre a questão do meio ambiente, sobre tudo isso. Então, vamos fazer uma pesquisa sobre isso? Vamos apresentar para a escola essa pesquisa? Mas não tem tempo para fazer isso. Tem tempo na aula de ciências. Mas tem que ter o livro. O livro ajuda, o livro vai ser uma base, mas ele não vai ser a construção do livro, vai ser a construção de apoio. Então, tudo isso é uma questão da gente fazer essa transição entre o processo, né, do instrucionismo para o paradigma da aprendizagem e o paradigma da comunicação. Isso é passo a passo. Assim, eu poderia falar muitas questões, mas eu vou ocupar todo o tempo, mas espero que ajude já essas, depois mais algumas nós podemos trazendo também, porque tem muitas formas. É só a questão de estratégia. Quando as pessoas ainda não perceberam a mudança, o que nós precisamos fazer? Estratégia. A natureza, por exemplo, ela está sob um processo de ataque muito pesado, está quase morrendo. O que ela está fazendo? Demonstrando que se você aquece um local, ele queima. Então, isso é uma estratégia até de demonstrar a vida, de sobrevivência, de mudança. Precisa ser mudada a forma de comportamento, porque está chegando num limiar daquilo que é possível. Então, a necessidade sempre é uma boa também construção de estratégia de mudança. O que está sendo necessário? Começa por aí que normalmente ajuda. As crianças logo falam disso. Muito bem. Como é que nós podemos colocar essas necessidades agora, né, para praticar elas? Elas vão dar um monte de ideias também que vão te ajudar a resolver a problemática. Porque a problemática é nossa, né? O problema humano é nosso. Então, a gente precisa resolver junto. Agradecida, tá, Dani? Só para dar essa referência também. O Bruno tá com a mãozinha levantada. Inclusive, gente, tem que dar um parabéns pro Bruno. Tem que contar essa história também. A Escola da Floresta,
conseguiu avançar em mais uma escola em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, o Bruno, a equipe dele, Mariana, Luana, estão super de parabéns, que eles conseguiram um avanço incrível na localidade de 2 escolas, fazendo essa correlação com o Conselho de Educação, com tudo mais, passaram até um perrengue, se o Bruno puder contar um pouquinho, perrengue, explicando para meus portugueses, se não souberem, um problema, passaram um rolo. Mas seria muito bom, Bruno, se você contasse um pouquinho também, porque isso mostra como é possível perseverar, resiliência, né, não desistir, e o esperançar funciona quando nós fazemos. Então, parabéns, Bruno, parabéns, Mariana, Luana e a toda a equipe da Escola da Floresta. Gratidão pelo carinho, Zizi, pessoal, aí pelos corações. Pois então, a gente ajudou no processo de construção de uma escola, a Escola da Floresta. Ela acontece numa escola pública, né, a comunidade de aprendizagem, e a gente ajudou a construção de uma escola particular com a mesma proposta educacional, né? Mas foi um desafio, né? Porque eu faço parte do Conselho Municipal de Educação. Eu achei, poxa, no Conselho Estadual eu garanto que a galera conhece mais de lei e coisa nada. É a mesma coisa. E tu tem que ficar mostrando que pode sim fazer por ciclo, pode ter avaliação por parecer. Nossa, e é impressionante, assim, quando tu busca construir uma proposta de inovação, tu acende uma luzinha assim em todo o sistema conservador para te fagocitar sabe, e destruir. É impressionante como gera resistência. Eu já tinha experiência no público e agora no privado, e aconteceu do mesmo modo, outras escolas, denúncia, nossa, assim, olha, tudo que é tentativa de impedir que aconteça aquilo. É curioso, assim, desde o quanto as pessoas elas assumem e representam o sistema instituído, mesmo quando elas sabem também as contradições e os problemas, assim. Mas quando isso acontece, parece que elas encarnam a representação desse instituído do modelo convencional, né? Então aí saiu a aprovação no Conselho Estadual de Educação aqui do Rio Grande do Sul, e tudo indica que agora, segunda-feira, sai no Diário Oficial a aprovação dessa escola, né? Toda aí como a gente conhece, né? A proposta do paradigma da aprendizagem. E o que eu queria trazer para contribuir, principalmente quando a gente fala da escola pública, que ela acontece no outro viés, o Zé, se tivesse aqui, já ia questionar certamente, ele se apega muito na questão do contrato de autonomia. Mas o que eu sempre me pergunto, eu não sei, porque eu não tive experiência na pele disso, eu sempre me questiono, porque na LDB já tem essa autonomia, né? Então, em tese, ela já existe. No caso do Brasil, essa autonomia já está lá, e não é cumprida. Os professores, a direção acha que não pode, a secretaria acha que não pode também. Então, quer dizer, eu não sei se isso ajudaria. Mas uma coisa que eu sei na pele que ajuda, e sei pela história da Ponte também em outros lugares, se a gente ficar refém da gestão pública, de uma direção, ou mesmo de um governo municipal, estadual, a gente vai estar sempre ao bel prazer de uma perspectiva de mundo. A gente só vai conseguir realmente fazer algo sólido quando a Zizi introduziu isso já, essa questão, quando a comunidade se apropriar daquilo como algo deles. Por isso é uma comunidade de aprendizagem. A gente não pode ser um projeto de uma escola, não pode ser um projeto de um grupo de educadores, não pode ser um projeto de uma prefeitura. Precisa ser um projeto popular, um projeto de uma comunidade que ali está. Por isso é uma comunidade de aprendizagem. Porque se as pessoas daquele território desejarem se sentir parte daquele projeto, pode vir esquerda, direita, centro, pode vir fascista, o que vier, o povo não deixa terminar. Essa é a questão. Não adianta acreditar que vai depender e que tu vai ter um papel, eu pelo menos sinto assim, não carrego verdade, né, mas é o meu sentir. Não tem papel burocrático, porque o que eles mais fazem no sistema educativo é contrariar a legislação, é contrariar
esses modelos. Então, é isso, gente. É ganhar confiança e ajudar com que as pessoas realmente se sintam parte disso, que elas desejem esse processo, sabe? E é isso que a gente tem feito. Por exemplo, a gente está em mais uma das muitas batalhas, porque nós somos terceiro setor, né? A comunidade de aprendizagem, ela cria uma personalidade jurídica como associação sem fins lucrativos e estando dentro de uma escola pública. Aí a gente foi voluntário por muitos anos, mas a gente fez um acordo com a prefeitura, para a prefeitura, por meio de emenda positiva, fazer uma parceria com o terceiro setor, né? E com a associação, para remunerar. E a prefeitura simplesmente chegou no prazo máximo que a gente deu e eles não tinham cumprido o acordo. O que aconteceu pela primeira vez depois de todos esses anos? Nós simplesmente paralisamos, a gente já tinha combinado com as famílias. Era uma estratégia nossa. A gente, bom, então nós não vamos mais. A nossa equipe não vai para dentro da escola. E a escola teve que se virar, porque eles não têm equipe, eles não dão conta sem a gente. Então virou um caos, as famílias botaram uma pressão. Nossa, foram para a rua, acionaram todos os vereadores da cidade, fizeram assim, olha, um auê, e eles foram lá rapidinho se reunir para resolver a situação. Então, quer dizer, se dependesse da gestão pública, se dependesse da direção, agora, então é isso, gente, uma comunidade de aprendizagem, ela tem um lastro comunitário, e por isso que ela tem que ser construída como parte necessária, atuante, né, participativa junto à comunidade, aí não tem quem derrubar ela. De outra forma, muda a gestão e a gente está sujeito às flutuações políticas. Valeu, gente. Até mais, abraço. Bom ouvir vocês. Então, temos um tempinho ainda. Olha, temos duas mãozinhas. Eu não consegui ver aqui. O Matheus. Vou mudar um pouco o assunto, faltam 5 minutos, vamos ver se sai alguma coisa. Ontem, assim, eu tenho meu trabalho lá, eu tenho conduzido momentos assim, para a gente organizar as atividades, eu e os alunos. E aí, o que a gente vai fazer agora, nessa próxima hora, por exemplo? O que a gente vai fazer na nossa próxima hora? O que vocês querem fazer? Aí, chuva de ideias. Aí, que é isso, tá, como é que a gente vai organizar isso no tempo? Tantos minutos para tal coisa e tal. Então, é uma dinâmica assim, para organizar as demandas no tempo. E aí ontem, no final do dia, na última hora, a demanda era jogar jogo no computador e assistir música no YouTube. E aí eu fiquei assim, será que eu não soube lidar muito bem com a situação? Tipo assim, isso é de boa? Não é de boa? Eu deixo? Não deixo? Aí eu queria saber assim, como lidar com essa demanda. Então, Matheus, essa é uma questão assim, um pouco longa para falarmos em 5 minutinhos, mas assim, eu daria uma sugestão, porque temos as mãozinhas para outras questões. Vocês gostariam de acordar 5 minutos para fecharmos com as mãozinhas que estão levantadas? Aí, se caso for, a gente deixa algumas questões para a próxima semana também, né? Que tem a questão da Flaviana, que ela tinha feito a pergunta, e o Matheus trouxe essa questão também. Eu vou pedir, então, 2 minutinhos só para dar uma resposta para o Matheus com relação a essa construção. Matheus, vejo que é muito importante você, assim, existem etapas de desenvolvimento para você fazer a construção de roteiro de aprendizagem com eles. Então, é muito importante se você conseguir escrever com eles e fazer um roteiro mesmo, de como vocês estão formando essa questão da aprendizagem, quanto tempo tem, como que vocês estão desenvolvendo a dinâmica de grupo, né, quem está assumindo cada função, porque esse começo, ele é assim, ele precisa ter o entendimento das crianças e dos jovens que eles precisam se organizar no tempo que tem, buscar o interesse que tem e fazer uma apresentação da evidência de aprendizagem. Lembrar as perguntinhas do roteiro, né? O que vocês gostariam de aprender, com quem vocês vão aprender, como vocês vão aprender, quanto tempo vocês vão levar para aprender e também quais fontes vocês vão utilizar.
porque é muito importante trazer a questão das fontes também, nessa questão até das fake news. Então, se você conseguir montar com eles o roteiro, vai ser muito bom para eles começarem a desenvolver essa construção do interesse para depois fazerem a apresentação da evidência de aprendizagem. Lembrar que o quanto tempo vamos demonstrar essa aprendizagem, apresentar, é importante, porque a evidência está aí. Os aprendizes, eles precisam ter essa noção que eles não podem escolher cada coisa em um momento e não terminar. Eles precisam fazer aquela pesquisa e trazer a evidência daquela pesquisa. Claro que a evidência pode ser já o que eles estão fazendo, mas é importante que eles se esforcem em demonstrar essa aprendizagem. Por quê? Para construir o valor do comprometimento. Porque uma das coisas mais difíceis que tem hoje é um aprendiz fazer o quê? A construção de dar o retorno daquilo que ele está aprendendo. No começo, eles não querem. Eles querem só fazer, eles não querem mostrar o que eles estão aprendendo. Tipo, por que eu tenho que apresentar alguma coisa? E a tendência também é copiar e colar. Copia e cola de um site e apresenta. Então, quando isso acontece, e isso normalmente acontece, você pergunta, mas o que você aprendeu? Aí vem os questionamentos. Relembrar a questão da maiêutica, que traz uma construção das perguntas, né? E que o amigo Zé sempre fala das perguntas. Mas o que você aprendeu com isso? O que você entendeu? Isso significa o quê? Eu entendi que o céu é azul. Que bom. O céu é azul por isso, por isso. Mas por que o céu é azul? Tá escrito aqui. Eu copiei e colei. Tá, mas o que você entendeu do porquê o céu é azul? Porque essa vai ser a verdadeira evidência de aprendizagem. Então, muito importante pensar que o começo é o roteiro, tá? Então, essa sugestão que eu deixo para você, foca no roteiro com eles primeiro, para você poder ver os próximos problemas, porque é assim que acontece. Terão muitos, tá? Então, só referenciando, mas é positivo, os problemas não são ruins, os problemas são demonstrações de etapas de desenvolvimento para que haja mais mudanças, tá? Então, desculpem, eu fui um pouquinho, 3 minutos, né? Mas eu vou passar para a Paula, que estava com a mãozinha levantada. Paula, querida. Sim, não sei se teria sido o João Pedro primeiro, mas de qualquer forma é só muito rápido. Obrigada, Zizi. Só para responder à questão da Flaviana em relação aos alunos que, portanto, que têm outra, enfim, uma religião e por causa do Ramadão. Eu posso partilhar só a experiência de que tive um aluno sírio que era, enfim, que fazia, de facto, o processo dele. Ele não comia durante todo o dia. Só à noite, após o pôr do sol, é que ele comia em casa. Era respeitado, mas eu chamo só a atenção para uma situação, que é o facto do exercício físico, porque eles acabam por enfraquecer um tanto e, de facto, continuam a praticar o exercício físico na aula de ginástica, não é? Portanto, mas não havia respeito apenas, não havia contrariedade. Cada um faz o que bem entende ali. E estes jovens, agora que tenho, portanto, este ano, têm também as suas profecias, portanto, são mais indianos, e quando foi o momento, por exemplo, os portugueses, ou os cristãos, enfim, aos católicos, melhor dizendo, têm o Natal. De qualquer forma, salientou-se a festa deles, que agora aquilo tem um nome específico e agora não me está lá a chegar a língua, peço desculpa. Mas de facto também houve respeito para com a cultura deles. Acima de tudo é isto. E as pessoas vão convivendo com naturalidade. Mas mais do que isso não consigo dizer. Portanto, a comida, eles de facto são rigorosos, não comem o porco. Pronto, mas fazem o jejum. Aquele já era mais velhinho, portanto, por isso é que eu estou a falar, era mais velho. Se calhar está a falar de crianças. As crianças penso que não fazem ainda esse jejum, não é? Pois. Pronto, peço desculpa, obrigada. Boa continuação e até para a semana. Agradecida, Paula, querida. João? Olá, boa tarde a todos. Bruno, parabéns, excelente. Eu conheci o Bruno e reuni-me algumas vezes com o Bruno, com a equipa dele. Adoro o trabalho daquela equipa, é fantástico. Muito rapidamente, eu queria, a Flaviana penso que perguntou experiências, eu vou contar uma experiência num minuto, rápida, com alunos que a língua portuguesa não materna, que neste caso é o português, alunos da Índia. Eu achei que
como movimentar os pais e trazer os pais à escola, lancei, fiz ao contrário, fiz um roteiro de estudo com os pais. Disse que comparação leitora, porque eu sou contra ler textos e livros e fazer perguntas. Os livros servem para eu amar, para eu chorar, para eu gritar, para eu criticar, para eu construir, para aprender novas palavras, seguir as emoções e é aquilo que eu sempre imaginei, o Ruben Alves também. E os pais andaram ali, 3, 4 pais a discutir ideias. Ao fim do mês tinha todos os pais a discutir as ideias. Então decidiram fazer várias estratégias. Uma das estratégias era encontrarem-se ao sábado no jardim e aqueles alunos que não eram da Liga Oficial Portuguesa, não é assim, estavam lá com eles e começaram a ler livros. Os outros pais começaram a ler livros, as outras crianças liam livros do país deles e começaram a ter ideias que nós, professores, nunca tínhamos tido. E foi excepcional. Às vezes iam para a escola, encontravam-se no café de manhã, estavam as crianças a ler livros e a discutir ideias, a debater ideias. Começaram a participar muitas crianças ao sábado a irem ao jardim a discutir ideias, a falar sobre livros, o que é que aprenderam, o que é que não gostaram dos livros, o que é que podiam mudar, se fossem eles a escrever. E de repente convidaram-me para eu ir lá. E ao fim de algum tempo, essas crianças que eram de português de língua materna, os pais estavam integrados, as crianças estavam integradas. Alguns eram sírios também, e deram um grande pulo naquilo que nós precisávamos que eles fizessem, mas não fomos nós, foram os pais, foi só uma provocação que eu fiz de ser eles a fazer os roteiros, e foi incrível a discussão, eles tiveram ideias, demoraram mais de um mês a discutir no WhatsApp o que é que devíamos fazer, o que é que não devíamos fazer. Esta foi uma forma que eu arranjei os meus colegas de trazermos os pais à escola, foi assim um grande sucesso mesmo. E não só a educação humanizada destas crianças através dos livros, das emoções, do que sentiam, foi muito grande. Posso dizer que no fim eu chorei, pais muitos choraram bastante porque sentimos que eles estavam a ler por prazer. E o Ruben Alves diz isso, ler não é o hábito, isso não existe. Foi assim maravilhoso e fizemos tudo, mas não fui eu que fiz nada, foram os pais que fizeram tudo. Um abraço gigante. Agradecida, João, que lindo. Olha, passamos um pouquinho do nosso tempo, eu daria a sugestão só de ouvirmos o Bruno e fecharmos, tudo bem? Aí encerramos por hoje para o próximo encontro. Bruno! Oiê, como estão? Eu queria trazer uma contribuição para o Matheus na questão dos vídeos e dos jogos. A Zizi já falou, é aquilo ali, mas mais diretamente, assim, ajudar eles a compreender que, dizer assim, olha, como a gente não trabalha só como consumidor, né? Então, bom, vou só consumir o vídeo, vou só consumir o jogo. E aí traz assim, bom, beleza, quer escolher uma música para ouvir no YouTube? Tá, mas quem sabe assim, vamos construir, vamos escrever uma análise da letra. Depois eu quero que tu traga o que diz na letra, o que tu entende, e daqui a pouco aquilo ali já virou uma redação onde ele vai trazer uma consideração sobre aquela letra. Daqui a pouco, se a letra é uma letra dessas com menos conteúdo, como de costume acontece com a galera, às vezes, ele já vai ter que refletir sobre essa ausência e vai ter que falar sobre isso. E aí pode dar o feedback, ele vai fazer uma análise. Então, escutou, beleza. É isso, eles compreenderem aos poucos que pode, mas não pode ser simplesmente algo que eles não vão produzir absolutamente nada. A mesma coisa o game, né? Aí pode, poxa, tu gosta de jogar e tudo, quem sabe vamos ver o Scratch, que é uma plataforma, não sei se conhece, de inicial, assim, de trabalhar com programação de jogos de uma maneira muito simples. E aí, quem sabe vamos fazer um jogo, ou daqui a pouco faz um roteiro, né? Eu gosto do game tal. Bom, pois é, tu gosta de jogos? Qual é a categoria de jogo que tu gosta? Quais as categorias de jogos que existem? Jogo de plataforma, jogo de RPG. Vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos produzir conteúdo em torno do jogo, vamos ver a história desse jogo, o que te faz gostar desse e não de outro, sabe? E aí que é o que a Zizi falou, é colocar isso dentro de um roteiro. Tudo pode ser envolver uma produção de conhecimento, mas ela tem que ser ativa e não passiva, né? No momento que eu só vou lá, ouço a música e terminou, é passivo. Se eu vou só lá e jogo o jogo, é passivo. Mas tudo isso também tem uma porta de produzir algo. E aí esse produzir algo e além, bom, beleza, vamos ouvir a música então, vamos trazer, mas vamos produzir sobre ela.
Vamos pensar que ritmo é esse? Quando é que surgiu esse ritmo? Né? O que ele representa? Qual é a diferença desse para o outro? E aí tu vai construindo todo um roteiro em cima dessa música, em cima desse jogo. Né, para conseguir ter uma ponte entre o interesse, né, entre a subjetividade e a produção de alguma coisa, mas ajudar eles a compreenderem que não basta tratarem as coisas como consumidores, senão é que nem a aula expositiva, né? Qual é o problema da aula expositiva? Né, o educando, ele é consumidor, ele vai lá e fica olhando o senhor falar, vê lá o vídeo, ouvir a música lá como consumidor, ouvir uma música sem produzir nada, né? Só de forma passiva. E eu acho que é essa conscientização. Tu pode, mas tu tem que produzir em cima, pro lado que tu quiser. Vamos fazer um desenho sobre essa música, vamos produzir, fazer uma escultura, vamos fazer uma redação, vamos pesquisar história, vamos pesquisar programação de jogos, é um universo de possibilidades, mas tem que haver alguma produção para que isso seja um conhecimento realmente significativo, né, e uma metodologia ativa mesmo no processo, né. Agradecida, Bruno, muito bom. Olha, como nós já estouramos nosso tempo, normalmente é do meio-dia, né, da 11 ao meio-dia do Brasil, eu vou deixar a sugestão para no próximo encontro nós continuarmos a nossa colocação, que eu vi que tem 2 mãozinhas levantadas, que senão a gente acaba, né, passando um pouquinho, e aí trazer uma sugestão de falarmos sobre os roteiros de aprendizagem. Se vocês quiserem falar um pouquinho mais também sobre o roteiro, como está sendo construído os roteiros, para tirar as dúvidas de roteiro, pode ser uma sugestão também. Deixa essa sugestão para a próxima semana, se tudo bem vocês verem, ou tragam as perguntinhas também que já tem para a gente continuar desenvolvendo essa troca e também essa referência de construção em cada localidade das comunidades de aprendizagem. Tudo bem fazermos assim? Então... Zizia, eu não sei, só uma pergunta, se eu posso trazer na próxima semana, eu atuo agora como mediadora numa plataforma EAD em cursos de graduação. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre essa questão. Pode ser? Eu acredito que sim, Flaviana. Assim, tecnicamente, nós não utilizamos nada aqui de mercado, mas se você estiver trazendo uma questão... É questão de aprendizagem. Ah, então sim. É que eu atuo como mediadora nessa plataforma com os estudantes, então eu tenho encontrado um pouco de dificuldade nessa interação com eles, então eu queria a ajuda dos colegas. Claro, aqui é um lugar de trocas em vários projetos que a gente está constituindo, tá bom? Tá bom. Também, é uma formação das novas construções sociais de aprendizagem e educação para quem está chegando. Relembrar que no Telegram tem todas as construções do YouTube. Nós estamos há 7 anos nessa formação, então tem várias etapas também, e até essas respostas que nós estamos trazendo, nós trouxemos de outra forma também em outros dias, tá bom? Então, um grande abraço a todos, a todas, até a próxima semana. Vamos construindo juntos. Agradecida a todos.